Paz e Economia Circular, impulsionando o futuro sustentável. Esse painel ele será mediado pela professora Érica Eugênia Fernandes Augusto. Os painelistas convidados são Sr. Chico Souza, da Greenplast, Sr. Elcio Ferreira, da selo Eu Reciclo, e Sr. Leonardo Lorenz, da Carbono Zero. Sejam todos bem-vindos, podemos começar. Olá, já me ouvem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Érica Augusto, mãe de 2 meninos, esposa, uma pessoa feliz, professora da Universidade, do Centro Universitário FEI, formada em TI e doutora em Administração pela FEI, e em Água e Desarrollo Sostenible por la Universidade de Alicante, em Espanha. Bem, é com muita satisfação que estamos recebendo vocês na mesa redonda sobre negócios digitais e economia circular, impulsionando um futuro sustentável. Sabemos que a economia circular está em crescimento nas últimas décadas, sendo adotada cada dia mais por diversos setores. Ela oferece um novo modelo de pensamento e organização social e econômica, com uma capacidade de indicar a direção de um futuro mais sustentável. E é uma ideia que visa mobilizar a todos, sinalizando a possibilidade de interações benéficas entre planetas e seres humanos. E tem um enorme potencial de geração de riquezas e oportunidades de negócio a partir do mesmo recurso, sem agredir a natureza ou negligenciar as necessidades sociais de segurança e divisão de rendas. E ainda regenerando o meio ambiente. Ufa, parece até um conto de fadas, né? Mas a notícia boa é que é possível, de fato. E vamos falar um pouco sobre isso com esses convidados mais que especiais. Eu estou muito feliz de recebê-los todos aqui. E vamos conhecer um pouquinho deles, né? Bom, eu tenho aqui o Elcio Ferreira, que é CTO da empresa New Hope Ecotech, dona da selo Eu Reciclo. Já liderou projetos de tecnologia e inovação em pequenas, médias e grandes empresas, como o Banco Bradesco, Viação Cometa, Óticas Diniz, Zap, formado em Ciência da Computação e MBA em Gestão Estratégica da TI. Seja muito bem-vindo, Elcio. Muitíssimo obrigado, Leonardo, é um prazer estar aqui. Obrigada. Leonardo, entusiasta e gestor da Carbono Zero, empresa de entregas expressas, modelo em sustentabilidade que utiliza apenas bicicletas e veículos elétricos para fazer a logística. Administrador de empresas, combina experiências como executivo, consultor e professor de MBA nas áreas de estratégias de marketing. Seja muito bem-vindo. Léo, vou te chamar de Léo, ok? Léo, seja muito bem-vindo. E Chico Obrigado, Souza. Érica. Muito bem-vindo, Léo, querido. E Chico Souza, especialista em gestão de resíduos e economia circular, há 21 anos no mercado. Desde 2011, desenvolve startups e projetos na área de sustentabilidade. É fundador e líder rebelde, como assim ele gosta de se auto-intitular, da Plataforma Verde, primeira startup do Brasil na área ambiental a receber o prêmio Technology Pioneer concedido pelo World Economic Forum. Bom, bem-vindo, Chico. Vou falar um pouquinho só para Olá, Érica. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde, querido. Estou muito feliz com a presença de todos. Vou falar um pouquinho só para a gente introduzir a agenda e já explico a dinâmica de como vai ser e começamos a nossa dinâmica, né? Bom, o atual modelo econômico linear, baseado no extrair, produzir, desperdiçar, atingiu os limites físicos do planeta Terra. Hoje, precisamos de 1,5 planeta para atender às nossas necessidades de consumo, a nossa forma com que consumimos, e em 2050 serão 3 planetas necessários se a gente continua nesse mesmo ritmo, né? De acordo com alguns estudos, a pandemia é um reflexo desse desequilíbrio entre a capacidade de regeneração da Terra e do que o homem extrai e polui. Nesse cenário, a economia circular surge como uma alternativa atraente em busca de redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade. Isso envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminar recursos do sistema por princípio, né? Costumo dizer que não existe lixo, existe erro de design, né? Ela é baseada em 3 pilares: eliminar resíduos e poluição desde o princípio, manter produtos e matérias em uso por mais tempo e regenerar sistemas naturais.
algumas pesquisas mostram que se aplicarmos a economia circular em 5 áreas-chave, cimento, plástico, aço, alumínio e alimentos, poderemos reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa em 45%. Aliás, justamente a parcela de emissões de gases que não podem ser solucionadas pela transição energética. Mas não é para ouvir me falar de resultados de diversas pesquisas que estamos aqui, mas sim para entender como empresas digitais e a economia circular podem nos ajudar a construir um futuro sustentável, não é? Bom, e com isso eu vou dar início à nossa dinâmica. Nossa mesa redonda ela está no formato de bate-papo, com troca de ideias e conhecimento entre nossos participantes maravilhosos. Vou fazer algumas perguntas direcionadas a cada um de nossos convidados e depois farei perguntas abertas, as quais poderão responder por ordem de manifestação ou interesse. Gostaria de lembrar que entre essas perguntas estarão questões encaminhadas por nossa audiência. Então, queridos assistentes, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Nossa equipe irá encaminhá-las para a gente. E eu vou começar chamando nosso querido Elcio, CTO, novamente, da empresa New Hope Ecotech, dona da Selo e Recicle. Né? Elcio, muito, muito obrigada por se juntar a nós hoje. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Nossa, eu também estou muito feliz, muito ansiosa por todo esse painel, né? Bom, como vocês sabem, eu sou uma pessoa emotiva, não, assim, eu gosto realmente de deixar a coisa fluir normalmente. Bom, eu queria começar com você, pedindo para você compartilhar com o pessoal que está nos assistindo como a Eu Reciclo tem ajudado as empresas a mitigar os impactos ambientais, né? Vou terminar de elaborar a pergunta para você conseguir... lembrando que a gente vai ter um conjunto de 3 perguntas, mais ou menos, para cada um, 10 minutos para cada um, depois a gente começa com as perguntas abertas. Né? Dentro dessa primeira parte do bloco de pergunta para você, se comparando com a União Europeia, né, nossas metas de reciclagem são muito tímidas. Né? Eu olho assim e falo, nossa, as metas da gente são realmente bastante tímidas. Né? Dentro dessa primeiro bloco de pergunta que eu tenho para você, você acredita que essas metas de reciclagem no Brasil estimulam as empresas a rever seu design, a melhorar a reciclabilidade e avançar rumo à economia circular? Eu convido também, depois, se o Léo e o Chico quiserem contribuir, fiquem à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo. Elcio, com você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, eu preciso contextualizar, né? Desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e depois o Acordo Setorial em 2015, especificamente falando de embalagem, as empresas têm sido responsáveis também pelas suas embalagens que elas vendem os seus produtos, né? E dito isso, a New Hope Ecotech, criadora do selo Reciclo, é uma empresa de tecnologia que faz o rastreamento dos resíduos de consumo desde o seu descarte até o reciclador final. E a gente usa a tecnologia e o conceito, né, de compensação ambiental. O que é isso? É muito difícil para uma empresa, hoje em dia, ela conseguir rastrear, depois que ele foi descartado pelo consumidor final, onde está o seu material específico, onde está a sua embalagem. Então, a gente usa o conceito de compensação ambiental, que nada mais é que ela conseguir retornar para a cadeia de reciclagem exatamente aquele tipo de material que ela produziu. Então, se ela produziu vidro, ela vai retornar aqueles 22%, conforme a lei, para a cadeia de reciclagem, né? E com isso, a New Hope tem todo um ecossistema de tecnologia que faz essa verificação usando tecnologias de inteligência artificial, blockchain, machine learning, para poder rastrear essas notas por onde ela passou, se houve realmente o uso, o destino correto para o reciclador final, se houve colidência, ou seja, se mais de um membro da cadeia tentou usar a nota mais de uma vez. Então, a gente dá uma confiabilidade e garante isso para que os operadores de logística reversa recebam também, né, esse investimento. Então, a empresa compra o certificado de garantia, compra o certificado lastreado nessas notas fiscais, e isso garante que aquele material foi realmente usado para ser reciclado na cadeia e retornar para a indústria, né, fechando o ciclo aí de economia circular. E esse valor, esse investimento que os operadores recebem, ajudam eles a reinserir esse valor de investimento no seu próprio business e poder também tornar ele um pouco mais escalável e poder investir em maquinários, poder aumentar as metas, capacidades de reciclagem deles mesmos, né? Então, é assim que o Reciclo ajuda, nesse sentido. Então, posso dar alguns números aqui? Não sei se estou com tempo ainda.
Pode, a gente tem tem mais... só mais uma pergunta aqui ainda, mas pode lá, vamos lá, quero ver os números. Tá bom. A gente tem 220 parceiros ativos, sendo 170 operadores e 50 cooperativas. Impactamos mais de 5.727 trabalhadores na parte de reciclagem e já compensamos, desde 2016, mais ou menos quase 300 mil toneladas compensadas nesse nosso selo Reciclo, nosso certificado de reciclagem. Uau! Exato. E temos também o termo de compromisso em 4 estados, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que torna a gente apta a emitir certificados de reciclagem para esses estados e aí completar a cadeia de logística reversa. Essa foi a resposta da primeira pergunta. Muito obrigada. Nossa, números assim de tirar no fôlego. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de já fazer a próxima. Quando você fala dos trabalhadores, vocês estão falando também de cooperativas de catadores? Especialmente cooperativas, catadores, porque hoje a renda deles só é de vender esses materiais reciclados para colocar na indústria. Mas quando a gente coloca eles na logística reversa, eles têm uma renda extra. As empresas usam o certificado de reciclagem, que é lastreado nas notas fiscais que eles mesmos emitiram para venda, como uma renda extra. E isso ajuda as cooperativas para que tornem seus negócios mais rentáveis, porque às vezes você vende, por exemplo, 1 tonelada de vidro, que custa R$140, às vezes não vale a pena transportar, é muito difícil transportar vidro, transportar esses materiais que são baratos, mas em compensação, se tiver esse certificado, ajudam também eles a reinvestir esse dinheiro na cadeia. É aquela ajuda que eles sempre têm brigado tanto para que eles possam conseguir com todo o direito, afinal de contas, eles carregam naquelas carrocinhas, né? Às vezes 1 tonelada nas costas. Exatamente. Nem sempre são uma descida, né? Às vezes são uma subida e com um carro atrás deles buzinando, né? E nem sempre é rentável, né? Não é rentável, né? Às vezes eles tiram menos que um salário mínimo depois de todos os dias, de 30 dias de trabalho, de sol a sol, né? Sol a sol, ou sol a chuva, tanto faz. Bom, mas isso é muito animador. O número de green techs tem aumentado substancialmente no mundo. Para você, qual é o papel da TI, da tecnologia da informação e comunicação, né, na credibilidade e escalabilidade das empresas que atuam com sustentabilidade? Você acha que ela pode ajudar o mundo a caminhar para um modelo mais circular? Sem tecnologia da informação, sem as green techs, seria impossível fazer isso, porque tudo que você vai mexer, rastrear dados, big data, IoT, todos esses termos que a gente ouve falar, a gente usa muito, né, na parte de inovação, na parte da sustentabilidade, ou seja, como que você vai rastrear um resíduo do pós-consumo até o reciclador, como você vai rastrear até na cadeia de produção. Então, nós da Reciclo utilizamos como essas tecnologias que eu já falei, mas a única maneira de escalar isso, e aí eu estou colocando em contexto que as Green Techs já estão usando aí sistemas cloud, tecnologias DevOps, você consegue escalar grandes volumes de dados, grandes conexões simultâneas muito rapidamente, e colocar tecnologias que antes eram muito inacessíveis para a gente, como inteligência artificial, outras coisas, você conseguir escalar com baixo custo e conseguir implementar essas tecnologias numa cadeia que é tão difícil de você rastrear, né, que é a parte de reciclagem. Verdade. Então, em toda a cadeia, na verdade. Nesses dias eu estava lendo uma matéria sobre, 2 matérias muito interessantes, uma sobre uma empresa na Alemanha que está usando blockchain para distribuir energia solar, né? Ou seja, o excedente da energia solar das casas ele é distribuído, você vai lá, conecta seu carro em uma tomada e escolhe de quem você quer consumir isso, né? E essa energia que já foi colocada dentro da rede, ela vai ser consumida e você vai pagar para aquela residência que você escolheu de quem você quer consumir isso. Eu achei fantástico usar o blockchain para isso. E fantástico. O blockchain também foi utilizado, é fantástico, né? E um outro que é uma criação brasileira que eu gostei também, que é o Moeda, que também usa blockchain para as pessoas investirem em microagricultura, a agricultura familiar para mulheres, para que elas possam escalar e talvez até tirar alguns intermediários dessa cadeia, que a gente sabe que é tão cruel. Quando a gente tem um intermediário, a gente acaba tendo problema sério de diminuir muito a lucratividade, às vezes até inviabilizar um negócio, né? E as pessoas... Pode falar. Desculpa. Se me permite colocar um tempero aí, a gente usa blockchain também, é uma forma maravilhosa de você rastrear e tornar imutável o dado, dar confiabilidade e garantia, mas eu colocaria um tempero aí também, ou seja, essas green techs e também os operadores logísticos de reciclagem, tem tem uma grande percentual deles ainda que tem
que recicla, mas ainda está na informalidade, ou seja, tem alguns que emitem nota fiscal ou não. Então, a EuRecife também faz essa consultoria para oficializar, colocar esses operadores no mapa da reciclagem, que eles consigam usar suas notas para comercializar, que eles consigam sair da informalidade, implantar sistemas, rastrear, ajudar eles na parte fiscal também, para que eles entendam como que funciona esse meio da melhor forma, como eles conseguem rentabilizar melhor o seu negócio. Então, eu acho que tem tecnologia que é muito avançada em usar, mas também tem simples, basta uma plataforma de emissão de nota, ponto. Isso já ajuda eles também a operar melhor, a se oficializar, a fazer parte oficialmente da cadeia. Então, tem tecnologias que realmente você pode usar recursos avançados, mas tem tecnologias muito simples que já ajudam ele ali no dia a dia, né? Ah, sim, sim. Com certeza. Isso é bom porque todo mundo ganha. Eu acho que quando você vai para o formal, todo mundo ganha, você gera transparência, né? Bom, eu fico muito animada com tudo isso que você me... Fiquei muito animada com tudo isso que você me contou. Agradeço imensamente, Elcio, a sua contribução até o momento. Eu vou passar agora a palavra para o Léo. Muito obrigada, Elcio. Eu vou passar a palavra para o Léo, que vocês né, atuam no final, né, mitigando o problema do resíduo, né? E a gente já tinha falado sobre as questões de carbono, e o transporte é um dos grandes, hoje, né, vilão da poluição, e de repente o Léo traz para a gente uma solução muito interessante, né, que é sobre o uso de bicicletas. A gente volta um pouquinho no passado, volta a usar a bicicleta, mas não tão no passado, porque a gente tem as bicicletas elétricas, eles estão usando bicicletas elétricas e estão usando carros elétricos também para fazer a logística. E eu acho interessantíssimo, porque eles têm pedidos pelo web, ciclistas com GPS, sistemas integrados para melhorar a gestão de todos os produtores e todos os serviços que precisam de logística, né? Bom, Léo, sócio-gestor da Carbono Zero, você poderia nos contar como que um dos setores com maior impacto, né, no custo do produto para o consumidor final e emissão de CO2 na atmosfera pode se reinventar e criar uma cadeia sustentável digital? Léo, com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Léo. É isso, obrigado a vocês. Bem, se a gente parar para pensar quais são as causas de poluição, vamos lá, por ordem. Vulcão, não temos em São Paulo. Queimada de floresta, não temos nenhuma coisa nem outra em São Paulo. Chaminé de fábrica, aqui na cidade já não temos mais. A poluição de São Paulo vem basicamente do trânsito. E o que a gente faz é dar uma alternativa para as empresas de fazerem as mesmas entregas de produto, de alimento e de documento sem emissão de poluição. O que a gente faz não é moderno. Até o carro elétrico, que você está achando que é moderno, o carro elétrico, para quem não sabe, ele é muito antigo. O carro elétrico ele veio antes do carro a combustão. A gente tinha carro a tração animal, depois carro a vapor, depois carro elétrico, e aí sim o carro movido a petróleo e os derivados de petróleo. É que o petróleo era tão barato na época que ele acabou substituindo a bateria, que era algo complicadíssimo, né? Então, o que a gente faz é utilizar duas formas muito antigas de transporte, né, do século XIX, bicicleta e veículos elétricos, para fazer a mesma coisa que outras empresas fazem, poluindo. O que a gente fez um pouco de diferente aí foi colocar a tecnologia para nos ajudar. O Elcio falou aí que sem as tecnologias hoje é muito difícil a gente ter o impacto que a gente consegue ter. Então, quando a gente vai fazer uma entrega, ela chega para nós via aplicativo, passa por sistema, a gente roteiriza isso utilizando o Google, utilizando uma série de algoritmos aqui. A gente encaminha isso para os ciclistas ou para os nossos pilotos, eles recebem esse celular, tudo roteirizado, as pessoas assinam na tela do celular, ou seja, a gente junta uma coisa que é muito tradicional, que é a entrega de bicicleta ou de veículo elétrico, com a tecnologia para poder ampliar isso que a gente faz. E hoje a gente já está com, sei lá, cerca de 250, quase 300 pessoas fazendo entrega em São Paulo, exatamente nesse que é um dos maiores problemas da cidade, poluição. E o que é bacana, Érica, é que quando a gente resolve aí essa coisa da poluição, ao mesmo tempo a gente alivia o trânsito, a gente libera estacionamento, a gente reduz o barulho da cidade, então a gente também trabalha, além da poluição atmosférica, a gente trabalha a poluição sonora, tudo de uma vez só. E a gente não melhora só a vida do nosso cliente. Quando alguém nos contrata para fazer isso, a gente consegue melhorar a vida da cidade inteira. Então, é algo simples, mas altamente eficaz. Nossa, quanta coisa legal!
em uma solução que, na verdade, inovou, e não porque trouxe uma tecnologia nova, mas inovou porque reinventou a forma com que as pessoas estavam optando por fazer aquela solução, né? E aí eu olho isso e eu fico pensando assim, você falou de um monte de benefícios, né? E eu vou agora provocar, desculpa, Léo, vamos lá. Mas eu acho que essa logística toda, todos esses benefícios, será que eles não trazem também benefícios para a marca que utiliza a tua solução? E deixa eu só, vou completar a minha provocação, porque aí agora eu quero números, né? Porque eu entrei no site de vocês, eu já conversei com vocês, eu sei que os números de vocês são maravilhosos, eu adoro aqueles seus contadores que são fantásticos, né? Então, você tem alguns números para mostrar o quanto esse tipo de iniciativa pode ajudar a regeneração dos sistemas, né? E quais Vamos lá, são? eu acho que tem umas 3 ou 4 perguntas aí, eu vou tentar pegá-las aí uma por vez sem pular nenhuma. Primeira coisa é que cada vez que a gente faz uma entrega, a gente mede a distância daquela entrega e a gente calcula quanto que uma moto poluiria se tivesse feito a mesma entrega. Então, aquilo que a gente percorre e a gente deixa de poluir, a gente transfere para as empresas como se fosse a poluição evitada. Basicamente, uma entrega de 10 quilômetros, ela deixa de emitir 1 quilo, 270 gramas de CO2. Tá? Então, se você olhar o que a gente já fez nos últimos quase 11 anos, daria para a gente dar 280 voltas em torno do planeta. Isso aí são mais ou menos, um pouco mais de 11 milhões de quilômetros que nós já percorremos desde a nossa fundação. Em termos de poluição, a gente já tirou da atmosfera mais ou menos, ou deixou de emitir, né? Mais ou menos 1.450 toneladas de CO2. O único que a gente mede é o CO2, porque é o mais relevante por causa do efeito estufa. Então, alguns grandes números nossos estão aí. Outra coisa legal que você perguntou sobre o impacto para as marcas, né, de fazerem entregas sustentáveis, sem modéstia nenhuma, ninguém tira onda de que fez uma entrega de motoboy. Ninguém chega numa festa e conta, nossa, que incrível, hoje foi um motoboy na minha empresa. Agora, se você fala que um ciclista saiu de Barueri e foi levar um negócio no ABC, aquilo realmente é uma coisa bacana. Se chegou um furgão elétrico lá, grandão, todo adesivado, todo bonitão, 100% elétrico, uma scooter elétrica andando na rua, ela acelerando e faz assim, ó. E ninguém escuta nada, aquilo é incrível. Então, aquela ausência de barulho, aquela suavidade nela é assunto, as pessoas gostam disso. Então, nós temos marcas que estão conosco, seguramente, por causa do impacto positivo que a sustentabilidade tem na marca dela. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, a gente tem patrocinadores nas roupas nossas, porque as pessoas querem vincular a marca delas com o que a gente faz aqui. Eu estou negociando com uma grande marca de artigo esportivo, umas 10 mil vezes maior do que a gente ou mais, para eles patrocinarem as roupas nossas, porque eles estão buscando se associar com marcas que trazem sustentabilidade. A gente tem essas grandes marcas indo para revistas, indo para site deles, colocando adesivado no produto que eles fazem a entrega sem emissão de poluição. Isso aí vai acontecer com cada vez mais frequência. A gente vai se preocupar cada vez mais com a forma que as coisas são feitas. O brasileiro está um pouco atrasado em relação a isso. E é legal a gente perceber porque as empresas que têm as suas matrizes na Europa, principalmente no norte da Europa ali, elas estão muito mais pressionadas aqui no Brasil por acelerar e tirar esse atraso que a gente acabou ficando aqui. Então, as empresas, elas têm a preocupação de se vincular a iniciativas sustentáveis e reduzir a pegada dela, fazer algo mais sustentável. E aí a última coisa que a gente vê é o seguinte, que eu comecei a brincar de ninguém tira onda do motoboy. Quando uma entrega é feita de biker, as pessoas gostam, elas ligam para o call center da empresa e falam assim, poxa, que legal a tua iniciativa. Vocês estão fazendo entregas de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Isso, por incrível que pareça, tem um apelo mercadológico que as empresas estão aprendendo a utilizar. Isso eu espero que seja um dos puxadores aí de negócio para a gente no futuro. Poxa, mas eu acho que isso é muito legal para a marca, né? Agora, vem cá, convencer uma grande marca, né? Desculpa, eu não precisava fazer essa pergunta. Convencer uma grande marca a mudar, né, o fornecedor logístico dele para uma logística de bicicleta, que às vezes talvez tenha questões de... Eu sei que vocês estão conseguindo resolver muito bem isso, de distância, né? Como que é isso? Quais são esses desafios para a gente poder
melhorar e cada vez mais ter iniciativas como a de vocês no mercado? Érica, a gente está fazendo já entregas que começam em Minas Gerais. A gente coleta lá de furgão elétrico, em Extrema, em Minas Gerais, que é um grande centro de e-commerce, traz para São Paulo. E aqui a gente utiliza furgão elétrico, bicicleta elétrica, bicicleta convencional, bicicleta cargueira para fazer entrega. Então, além da gente fazer a história da entrega sustentável, a gente está fazendo o que na logística se chama de multimodalidade. São vários modais combinados para fazer a entrega sustentável de uma ponta até a outra. Então, isso está funcionando. Em relação a convencer grandes empresas, aí tem dois aspectos. Um é que, felizmente, o nosso negócio está passando por uma maré boa, né? Então, as empresas grandes, elas nos procuram. A nossa área de vendas aqui é péssima, porque ela é muito acomodada. As empresas vêm até aqui, e aí sim a área de vendas nossa começa, não vendendo, mas sim desenhando um projeto, desenhando um formato para atender aquela empresa. Mas a gente não tem essa coisa de sair para a rua para vender, não. A gente espera e depois a gente desenha esse negócio para eles. E o que acontece nas empresas é o seguinte, normalmente uma grande empresa ela é composta por várias áreas que negociam conosco. Então a gente conversa com uma pessoa da área de sustentabilidade, que nos adora, o cara do marketing, que nos adora. E aí começam duas conversas que podem ser mais ou menos polêmicas. Uma é com o cara da logística e outra com o cara do financeiro. Então, normalmente, as empresas adoram a sustentabilidade, mas jamais uma empresa vai contratar a gente se a gente for menos eficiente do que o negócio que eles têm, ou se a gente for muito mais caro. Até assim, 5%, 10% eles topam pagar mais pelo serviço que a gente faz, pelos diferenciais que a gente oferece. Não só os de sustentabilidade, mas também os de eficiência que a gente consegue apresentar. Mas é sempre uma venda em várias áreas. Tem sustentabilidade, tem marketing, tem finanças e tem logística. Toda vez que a gente começa pela parte ou de sustentabilidade ou marketing, é sucesso garantido. Se a gente começar a conversa pela área de logística ou pela área financeira, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de enxergar a grande figura, sabe? O cara enxerga só ali o custo por entrega. E aí, às vezes, se a gente está ali só disputando o custo por entrega, é difícil você competir com um furgão elétrico que custa R$300 mil com uma Fiorino, uma Kombi velha que custa 30, 40, 50. Então, quando a gente consegue mostrar o cenário inteiro, a solução ela fica quase que irrecusável, né? Porque ela é eficiente, ela tem um custo competitivo e ela traz a sustentabilidade. Ótimo, muito bom. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer, eu acho que acaba virando um pouco óbvia, né? Mas você acha que a gente precisa de mais organizações? Organizações, eu não digo só organização ou empresa privada, digo de uma forma geral, incentivando a economia circular dentro da cadeia de produção, assim, e como que elas poderiam começar a incentivar esse tipo de iniciativa, né? Você tem alguma dica para a gente, para começar esse processo, para melhorar, ter mais disso? Érica, todo mundo fala em esforço governamental. Tudo que é governamental, eu não gosto. Eu acho que se a gente contar que o governo vai fazer alguma coisa para a gente vai morrer esperando. Nem vacina a gente vai ter para tomar. Então, se a gente não se mobilizar, se a gente não se informar, se a gente não contar que vai ter gente inteligente nas empresas, que vão pensar em fazer as coisas de forma sustentável, que vão pensar em reduzir lixo, que vão pensar em reciclar lixo, a coisa não anda. Se você não olhar e pensar, poxa, eu tenho filho, eu tenho que deixar para o meu moleque uma coisa melhor do que a que eu recebi, não tem futuro para ninguém. Então, todo o processo de melhoria, para mim, ele vem de uma coisa, vem de educação, vem de conscientização. O diabo é que conscientização e educação não é uma coisa que você faz num tapa, numa campanha na internet, numa campanha na Rede Globo. É um negócio que dura muito tempo. É você informar, é você levar cultura, levar dado, levar risco para as pessoas, né? Então, hoje o que a gente vem fazendo é buscando algumas empresas que são referências e a gente transformando essas empresas em clientes, a gente usa essa referência ou esse caso de sucesso, né, para a gente conquistar outras empresas. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho ainda muito de formiguinha. A gente não atua nem em 1% do mercado. Agora, imagina, todas as outras empresas poderiam ser clientes desse tipo de trabalho que a gente faz, ou todos os outros fornecedores de logística também poderiam fazer a coisa sustentável. Sabe, o trabalho para fazer a coisa certa e errada, nesse negócio que a gente está, é o mesmo. Por que todo mundo não faz direito? Sabe? E hoje os veículos elétricos, eles são caros porque vendem pouco. E eles vendem pouco porque são caros.
Então, tem que ter uma quebra em algum momento disso. As pessoas têm que bancar isso aí, têm que assumir esse risco para a gente fazer algo melhor para todo mundo. Você pega uma cidade igual São Paulo, de acordo com a USP, morre 10 pessoas por dia aqui por causa de problema pulmonar causado por poluição. É exatamente aí que a gente entra, é reduzindo poluição. Então, se todo mundo tivesse consciência disso, talvez tivesse sei lá, um julho cinza para falar de poluição. A gente tem vermelho, amarelo, cor-de-rosa, arco-íris, e a gente não fala de poluição. Porque quando a gente fala de poluição, significa que você tem que deixar teu carro em casa, você tem que ir para a padaria a pé, você tem que usar transporte público. As outras coisas, a sensação que a gente tem é que a gente está falando para os outros fazerem. E quando fica uma coisa para a gente fazer, a gente fala assim, vamos deixar isso quieto, não vamos mexer nisso. Então, a mudança, me aluguei até um pouco mais, mas a mudança ela vem para mim de conscientização, vem de educação. Portanto, vai demorar um bocadinho. Bom, muito bem, isso é muito animador. Mas eu acho que é muito interessante isso que você falou, né? Eu tenho uma frase do Gandhi que eu sou apaixonada, e quem entra no meu WhatsApp sabe, né? Tá? Diz assim, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? E eu acho que a mudança, ela realmente passa por cada um de nós, pela nossa atitude, realmente, né? E eu acho que, como você falou, as próprias empresas fazerem escolhas diferentes, mudarem a forma dela. Mas a gente sabe também, né, finalizando esse grupo de perguntas, né, eu quero agradecer você toda essa contribuição que você trouxe até agora para a gente, né, que é aquele negócio, muitas vezes é o negócio pelo negócio, dinheiro pelo dinheiro, né? Então, acaba que as pessoas, infelizmente, a motivação precisava ser intrínseca e ela acaba, muitas vezes, em muitos lugares, ela acaba sendo extrínseca. Mas é um começo, talvez, né, essa questão de você ter uma motivação extrínseca de alguma parte do governo, sei lá, algum órgão que possa promovê-lo. Né? A gente gostaria que todo mundo fizesse pelo motivo certo, que precisa fazer o certo, eu sempre falo assim, tudo bem, ele faz pelo motivo errado, que é só talvez, sei lá, alguém disse, você tem que fazer isso que é bom para você. Não tem problema, mas passa, né? Eu sempre brinco assim, o importante é que a gente comece a fazer, porque do jeito que está, não dá mais, né? Não dá mais, acho que. A minha motivação extrínseca tem 12 anos e se chama Maria Flor. Ai, meu Deus, que coisa fofa. E eu estou na Carbono Zero até hoje por causa dela. É para tentar fazer alguma coisa por ela, alguma coisa para deixar uma contribuição melhor para ela. Herança não vai ter, então tem que deixar o mundo melhor. Né? Um futuro melhor, é verdade. Léo, obrigada mesmo. Chico, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente nessa mesa redonda. Gente, obrigado. Eu adoro como você gosta de ser chamado, né? Nosso líder rebelde. Bom, a sua empresa acabou de integrar novamente a lista pelo segundo ano consecutivo, né, das 100 startups para assistir, né, a 100 Startups Watch. Isso. E, bom, parabéns por isso, né, pelas empresas mais promissoras do ecossistema brasileiro. E eu vou pedir para você começar falando um pouco sobre como vocês estão ajudando a transformar as cadeias de suprimentos tradicionais em sustentáveis. Né? A gente entra lá na Greenplat e, meu Deus, é tanta coisa legal que você olha. Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, entre os diversos cases de sucesso, quais foram os que mais te chamaram a atenção quanto aos resultados. Só para a gente começar esse bate-papo gostoso. Bacana, Érica. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Muito bacana ver também o posicionamento do Elcio, do Leonardo. Cada um está numa ponta da cadeia e essas pontas, às vezes, elas se sobrepõem ou elas se complementam. Isso é normal, isso é uma mudança desse tipo de mercado que cada vez vai acaba se tornando muito amplo, né? E essa amplitude talvez se torne um pouco da confusão que a Greenplat acaba fazendo no mercado. Porque fala, poxa, mas vocês fazem tudo ou não fazem? A gente começou com resíduos, então o primeiro piloto foi na cidade de São Paulo em 2014, antes mesmo da empresa ela existir como empresa, né? Ela vinha de um projeto que a gente tinha consultivo antes, com as concessionárias urbanas na cidade de São Paulo, rastreei apenas nas cooperativas. Aí, em 2016, a gente pulou para entes privados, junto com a Renault do Brasil, desenvolvendo um piloto de perdas produtivas dentro do processo de montagem de veículos e entendendo, então, as perdas por linha de produção.
com a nossa chamada pelo World Economic Forum, então como Technology Pioneers na área de rastreio. Foi aí que, em 2018, foi aí que deu blink na nossa cabeça. Opa, peraí, vai além disso, né? Vai além de resíduos, vai além de perda, é a cadeia como um todo. E desde então a gente se posiciona como aceleração de uma produção mais limpa. O Covid ele deixou muito claro que, infelizmente, nós vivemos num mundo em que a economia do planeta ela é baseada no consumo e na produção. Isso ficou claro. Nos períodos que a gente parou de produzir e consumir, que foi março, abril do ano passado, que realmente deu aquela parada real no mundo, depois acabou ficando tudo pela metade, em alguns lugares 100% produzindo, mas realmente a gente conseguiu ver dois impactos. O primeiro, regenerações em algumas partes do planeta, inclusive na redução do trânsito em várias megalópolis no mundo. São Paulo foi uma delas que se viu a diferença, mas apenas naquele período inicial. Hoje, você entra aí, tá tendo... Você consegue achar trânsito em qualquer lugar hoje, novamente, na cidade. Mas o segundo problema que ocorreu também, muitos países perceberam que sem aquela roda de produção que existia antes, eles iriam falir economicamente, sem poder, então, manter situações básicas, como saúde, segurança, educação, e todos tiveram que se reinventar. E uma das frases mais cativantes que eu já escutei na minha vida foi na reunião de Davos de 2020, a última reunião física que teve, que numa das únicas reuniões estavam praticamente todos os representantes das diferentes vertentes de empregados no mundo, ou seja, o presidente da Associação Mundial de Trabalhadores da Automotivas, o presidente da Associação Mundial de Trabalhadores Têxteis, era um brasileiro, o presidente da Associação Mundial das Indústrias Agropecuárias, todos eles, e estava lá sozinho, apanhando de todos eles, o presidente que era de todos os empregadores do planeta. E uma das frases mais interessantes era que a discussão é que a tecnologia realmente não consegue repor todos os empregos que ela tira. E um dos medos de todos eles é a falta de emprego no mundo. Porém, uma das frases mais interessantes é que no mundo devastado também não haverá empregos. Então, como é que a gente consegue fazer de uma forma extremamente equilibrada e entender que, sim, nós temos um passado nocivo, porém esse passado nocivo, como a gente sempre gosta de brincar na área de TI, é o legado do nosso sistema. Fora isso, nós temos um objetivo futuro, que é manter esse planeta, reduzindo o consumo, só que a gente, infelizmente, temos que manter, sim, algumas estruturas de consumo, senão esse planeta quebra. Tá? E se ele quebrar, se torna o caos novamente. Então, como é que a gente consegue equilibrar todos esses processos? A necessidade de produção, a necessidade das marcas da venda dos seus produtos, a necessidade de um consumo eficiente, a necessidade de se continuar recolhendo impostos para se manter situações básicas, e alguns países numa performance melhor do que outros. Foi aí que a gente percebeu que a tecnologia ela vem para ajudar, ela se torna disruptiva no momento em que você pega situações físicas, você cria, na questão da digitalização, integrações físicas e digitais. Então, não é uma solução única, você tem que ter várias diferentes soluções, e essas soluções tecnológicas com entes físicos. Então, por exemplo, o Leonardo, querendo ou não, ele tem lá o biker, ele tem a bicicleta, ele tem o equipamento de locomoção elétrica, são situações físicas. E situações humanas, porque aí ele tem o biker, aí ele tem a pessoa que dirige o caminhão, a pessoa que dirige a bicicleta, e tudo isso por demandas também de outras pessoas que representam marcas. Então, você, através de tecnologia, integrar necessidades, tecnologias e situações físicas, e você conseguindo rastrear essa cadeia como um todo, fica mais fácil de você conseguir determinar, então, dentro de todo o seu processo, como é que seria a melhor vertente ou a melhor solução. E para nós temos inúmeros cases com vários clientes privados, mas o nosso maior case, e o que causou mais estranheza no mercado, mas que para nós, e aí é a única parte que eu discordo do Leonardo, porque eu concordo com ele que não dá para esperar que tudo dos políticos, ponto.
Só que se nós não formos políticos e tomar a posição deles, não precisa ser votado, mas fazer ações de políticas públicas no lugar deles, a gente não vai conseguir solucionar nada. Porque, querendo ou não, as regulamentações, os decretos são o que rege o que a gente pode fazer ou não. Então, foi o que nós fizemos com a plataforma, em pegar uma lei existente, tá, da década de 80, na cidade de São Paulo, que era a lei de grande gerador de resíduos sólidos para entes privados, que a Prefeitura de São Paulo controlava apenas, historicamente, 16 mil empresas, 5 mil ativas e apenas 88 transportadores e destinadores de resíduos. E fizemos todo o recadastramento municipal, consolidando, então, a informação de mais de 694 mil empresas. Isso num período inferior a um ano. Aumentando a arrecadação pública, que à época era de R$300 mil ano, para o primeiro ano, R$8 milhões, no segundo ano, agora R$35 milhões. E rastreando 18 mil toneladas dia de resíduos entre entes privados e coleta urbana, algo em torno de 6 milhões e 480 mil toneladas ano, então já quase 13 milhões rastreados nos últimos 2 anos, 3 milhões de toneladas, e agora podendo e causando estranheza nas pessoas se aquilo era legal ou ilegal, moral ou imoral. E no momento que você traz a dúvida à sociedade, se o que está sendo feito é legal ou ilegal, moral ou imoral, e em cima disso se traz uma nova regulamentação, então, para encaixar a tecnologia nessa nova regulamentação, para que seja aceita no mercado, isso se torna disrupção. Uau! Quantos números maravilhosos! É um verdadeiro ganha-ganha, não esse? Ganha a natureza, ganha a sociedade, ganha o governo, ganham todos, né? Porque Isso. você dá transparência e dá créditos a um mercado que historicamente sempre foi pautado pela falta de transparência, né? Infelizmente. Então, eu devo entender as pressões que o Elcio deve sofrer também no dia a dia, porque é um mercado que está acostumado a essa falta de transparência. E você mudar o status quo de que alguém fazia sempre, mas há 20 anos que eu faço assim, por que você vem aqui me pedir para mudar? É muito complicado. Porque, por mais que o resíduo você o descarte e você tenha as relações públicas e privadas na sua destinação, inacreditavelmente tem muita gente que se acha dono dele. E isso vai contra a própria legislação que diz da responsabilidade compartilhada de toda a cadeia. Sensacional, sensacional, Chico. Vou te fazer uma perguntinha focada em tecnologias emergentes, que eu não poderia deixar de fazer isso para você, porque eu acho que é o DNA de vocês aí também, Sim. Né? Dentro dessas tecnologias emergentes, tem alguma que te chame mais atenção para desenvolvimento da economia circular, para a gente colocar ela em vigor mesmo? Tem várias. Eu acho que não existe bala de prata. Tá? Eu acho que não existe solução única. Mesmo o blockchain é suposto a falhas, por exemplo, se você não tiver o processo inteiro de ponta a ponta numa rede, não tem lógica. A gente vê muita gente pegando processos, fazendo esses processos de forma manual e só transferindo para o blockchain a última parte, a última linha. Quer dizer, se alguém trocar alguma coisa para trás, você não vai pegar. Então, não é só a questão da tecnologia em si, mas do uso da tecnologia, da forma como você usa, da forma como você aplica. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é que nem todo mundo vai ser desenvolvedor, nem todo mundo vai ser programador, mas as mudanças que a gente vai ter sim no mundo hoje, nas posições dos pós-trabalhos, é que nós vamos ter mais usuários de tecnologia. E esses usuários, eles têm que fazer o processo de ponta a ponta. Então, a somatória de diferentes tecnologias é que eu vejo a força. Então, a lógica que a gente chamamos da quarta revolução industrial, que todo mundo acha que ela é tecnologia em si, não, a quarta revolução é aquilo que eu falei lá na frente, é a revolução das integrações, sendo elas físicas, digitais ou humanas. Nós não podemos deixar que o ser humano seja, sim, o gestor da tecnologia e o fator decisor de como aplicá-la. Então, você somar a IoT, que seria a parte de hardwares, imagem, com machine learning, com a AI, com blockchain, com outras estruturações também mais básicas, estruturações de bancos de dados, é o que vai facilitar. Pegando, por exemplo,
Quando nós iniciamos o trabalho de São Paulo, a gente pegou 5 milhões de posições de dados. Opa, tinha o Big Data da cidade. Mais válidos era apenas 347 mil posições. Então, você utilizar de todo esse Big Data e transformá-lo num Smart Data, aí sim vem a posição da pessoa, do Data Science, da pessoa que vai utilizar desses dados para te dar o melhor direcionamento. Então, a somatória de diversas tecnologias com uma gestão humana é o que vai nos direcionar. Porque daí entra como o Leonardo comentou, né? Ele não está fazendo por isso por ele, né? Ele está fazendo isso pela próxima geração dele. E não vai ser o computador que vai tomar essa decisão por nós. Essa decisão tem que ser tomada como nós, como gestores da informação e pelo mundo que nós queremos ter lá na frente. Muito bom, fantástico, fantástico. Gente, eu quero chamar vocês agora para a discussão, todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente está com 3 empresas que, no fundo do meu coração, eu admiro demais, né? Empresas com base tecnológica, né? Não foi à toa que lá atrás, não vamos falar de quantos anos, né? Lá atrás eu falei, não, vou fazer TI para atuar com sustentabilidade. Naquela época, não sei, vocês já devem ter escutado isso, você é louca, o que tem a ver com sustentabilidade? E eu disse, é com ela que a gente vai escalar e a gente vai avançar na sustentabilidade. Né? E pensando nessa questão de avançar na sustentabilidade, eu encaminho a gente para a última parte, né, do nosso bate-papo, e aí já entro com algumas perguntas que o público fizeram para vocês. Sintam-se à vontade para qualquer um dos 3 responder a questão. E eu vou começar pela questão da Ana Lúcia Monteiro Maciel, que pergunta como motivar empresas a se encantarem por regiões mais distantes dos grandes centros e ricas em floras, fauna e belezas naturais, como a do Pantanal, e não menos dependentes dessas inovações. Ou seja, eu acho que é como que a gente faz para trazer essas empresas maravilhosas como as de vocês em lugares mais afastados, que são ricos e que precisam tanto de tecnologias e de empresas que estão motivadas a fazer essa transição de uma economia linear para uma economia circular, que elas atuem nesses cenários. Ótima pergunta, hein? Eu acho que eu queria só adicionar uma situação. Para nós aqui, acredito eu, Chico, Léo, a gente, como empresa de tecnologia, a gente pode atingir qualquer lugar do mundo, né? Nossas aplicações, tecnologias estão na nuvem, então não nos impede de chegar em qualquer lugar. Mesmo que seja que usar um material físico, né? Como o Chico mesmo falou do Léo, o caso uma bicicleta e tudo mais, só a gente viabilizar o processo, mas com certeza nada nos impede de chegar em qualquer lugar do mundo, né? Então, os lugares mais distantes, por exemplo, estou contratando pessoas agora de outro lugar do Brasil, não necessariamente precisa trabalhar fisicamente em São Paulo, né? Então, aquelas barreiras físicas que tinham antes da pandemia estão caindo por terra. Já se provou que dá para trabalhar remoto, dá para fazer a maioria das coisas remotas. Então, paradigmas como esse de distância, de difícil acesso, estão sendo agora quebrados, esses paradigmas, eu acredito. Então, o Chico quiser complementar aqui, o Léo também. Eu acho que o Léo vai conseguir encerrar com chave de ouro essa daí. Mas é que eu entendo complicado também na questão da geolocalização em si, sobre o que ela precisa, né? Eu acho que é um outro direcionamento da tecnologia, né? A gente está focado muito, talvez o Elcio também, numa questão industrial, né? De geração de produtos, formas. E nós estamos falando de áreas não industrializadas. Então, nesse ponto, talvez, é o uso da tecnologia e a preservação dessas áreas. Existem inúmeras leis no Brasil, e não só leis, situações, acho que se todo mundo está acompanhando a televisão nas últimas 2 semanas vai entender muito bem isso, em que a gente não consegue manter nossas áreas de proteção. E fica uma questão que ninguém consegue dizer se é verdade ou inverdade o que está acontecendo, e para nós todos parece ser uma grande verdade tudo que ocorre. Mas por que não se consegue validar? Porque não se mensura. E não se mensurando, não se compara. E a rastreabilidade ele traz isso. Então, aplicar essas tecnologias também para uma causa de fauna e flora também traria um pouco mais de certezas dentro do nosso processo, e dentro dessas certezas desmistificaria determinadas situações em que a gente não consegue
ter um grande convencimento da população como um todo, de forma uníssona, que aquilo que está acontecendo hoje é errado. Porque, querendo ou não, mesmo que para nós fique claro que o que está acontecendo hoje é errado nessas regiões, tem muita gente que defende e diz que não, que é tudo mentira, que é fake news, que é coisa do eco-chato e de tudo mais. Então, que eu seja um eco-chato. Tá? Mas, então, se está faltando comprovações, a gente tem que começar a mensurar. Eu acho que fica na mão do Léo aí. A resposta para isso não tem muito a ver com o que eu faço, mas eu vou contar assim, de duas experiências que eu tenho que são conflitantes. Uma, eu sou de Minas e estou em São Paulo, então eu vim atrás da confusão, de uma cidade, Belo Horizonte, que era muito menor, e estou aqui em São Paulo. Eu fui na contramão dessa linha. A outra foi que numa outra vida, quando eu era executivo, a gente tinha fábrica em Manaus. E ter uma fábrica em Manaus é uma das coisas mais bizarras que o Brasil já produziu até hoje. Criar uma zona franca de Manaus para desenvolver a Amazônia é de uma estupidez sem tamanho. Qualquer desenvolvimento ou qualquer desaglomeração, ele tem que partir de uma coisa, vocação. Tem que desenvolver a Amazônia no que ela é boa, tem que desenvolver Belo Horizonte no que ela é bom, tem que pegar as cidades do interior e transformá-las naquilo que elas têm potencial para oferecer. Tentar criar várias São Paulos Brasil afora não funciona. Então, se a gente consegue terceirizar o nosso call center para a Índia, que vai, o nosso TI para o Paraná, beleza. Se a gente consegue ter um ponto logístico, né, na grande São Paulo, em vez de ter na cidade, faz total sentido. Mas eu acho que uma coisa a gente tem que respeitar sempre, que é vocação. Cada lugar tem sua vocação. Se a gente tentar fazer tudo em todo lugar, vai dar errado. Bem como se cada um de nós aqui tentar tocar piano, tocar empresa, sabe, jogar futebol, uma ou duas coisas a gente vai fazer igual, não tem salvação. Então, qualquer ação nesse sentido, desde que respeite vocação, acaba fazendo muito bem. Não faz sentido estar todo mundo emboladinho aqui, se aglomerando, se acotovelando no trânsito, na poluição, no imóvel mais caro, sem estacionamento, que a gente faz em São Paulo. Se a gente esparramar o Brasil, faz sentido, desde que a gente respeite vocações. Muito bom, muito Se bom. me permite adicionar um ponto que eu acabei esquecendo, desculpa. No caso de compensação ambiental, por exemplo, a compensação ambiental ela é separada por estado. Então, se o cliente tem o seu negócio espalhado pelo Brasil, ele vende para o estado, vamos supor que ele vende para o estado, ele é em São Paulo, mas ele vende para Minas. Ele tem que compensar em Minas, um destino na embalagem dele. Então, essa parte de compensação ambiental foi muito criteriosa e muito legal, porque ela olha isso, né? Ou seja, se ele fabrica num lugar, mas ele vende para um distribuidor em outro estado e é lá a compensação, ele tem que compensar lá para onde ele vendeu. Então, tem uma abrangência nacional muito bem desenhada esse termo de compromisso e o PNRS, né? Porque olha essa questão, a embalagem do destino, onde é o destino, e é lá que ele vai ter que compensar para poder cuidar do meio ambiente naquela região. Eu acho fantástico que vocês trouxeram, né? Acho que o Léo que tocou na questão de você poder respeitar as singularidades, né? Essa questão de que você falou que cada lugar tem que atender, o negócio tem que atender a legislação daquele local e você conseguir, né? Você conseguir fazer a compensação ali naquele local, né? Eu acho que e o Chico trouxe uma questão muito interessante que não é só a tecnologia, e sim olhar como que eu faço aquilo dentro daquele local, né? Eu acho que realmente em lugares menores é uma tendência a gente, pelo menos eu vejo mundialmente, né? Porque quando a gente fala de Brasil, que tem dimensões continentais, parece um pouquinho complexo, mas quando você vai para a União Europeia, por exemplo, todo mundo fala assim, mas aqui cidade é muito pequenininha. Aí você vai para um país na União Europeia, por exemplo, que tem o tamanho do estado de São Paulo, e tem cidades, gente, com 400 habitantes, né? Eu não estou falando de 400 mil habitantes, não, de 400 habitantes, mas o fato é, os negócios começam a enxergar o potencial da circularidade, de você começar a pensar em favorecer o pequeno produtor, favorecer o pequeno negócio, porque isso traz distribuição de renda mais justa. Então, eu tenho visto exemplos, tem um foco muito, dou aula também na Espanha, no mestrado, e acabo dando aula justamente sobre políticas públicas para sustentabilidade, né? E eu tenho visto vários exemplos que a gente pode narrar que o tamanho da cidade
não é tão importante porque existe, e aí é uma coisa que realmente eu vejo lá, uma legislação maior dentro de um bloco econômico que exige que você cumpra aquilo de qualquer forma, sendo pequena cidade, sendo média, sendo grande. E aí a gente tem a participação de vários atores junto. E eu acho que essa conclusão, ela tem uma relação direta com uma pergunta que a Adriana Trevisan fez para a gente. Ela perguntou assim, qual a importância da colaboração entre diferentes atores para o sucesso do uso das tecnologias para a economia circular? Eu achei interessante a pergunta dela, porque ela fala realmente de vários atores juntos, usando a tecnologia, mas que isso melhore os resultados da economia circular. O que vocês acham disso? Deixa eu contar aqui um caso aqui interessante nosso. A gente tem um cliente que a gente entrega cigarro. O cigarro é um produto do mal, é exatamente a antítese do carbono zero, né? E foi um dilema para a gente resolver se a gente ia atender ou não a empresa de cigarro. E aí resolvemos que sim, que apesar de ser cigarro, o que a gente estava trabalhando não era a substituição do produto, mas a substituição da logística poluente por uma logística sustentável. E assim, se a gente fosse julgar o que as pessoas estão consumindo, a gente não poderia entregar, sei lá, CD de funk, livro do Paulo Coelho, McDonald's. Eu ia começar a ser o censor do consumo alheio, né? O que seria um absurdo. Então, a gente aqui, de manhã cedo, a gente entrega cigarro e no fim do dia a gente coleta bituca de cigarro. Então, a gente tem os dois tipos de cliente. O cliente que coleta bituca para reciclá-la, para destiná-la, para transformá-la em compostagem. No passado, inclusive, a gente tinha um cliente que coletava bituca para transformar isso em papel. A gente fazia até caderno para doar para a criança. Mas o de hoje a gente faz compostagem. É uma forma também da gente já entrar nesse processo trabalhando os dois lados. A gente faz coleta, a gente faz entrega de cápsula de café e a gente coleta cápsula utilizada. E tudo isso que a gente faz em parceria com empresas que são destinadoras, que são recicladoras, com cooperativas. Amarrando esse trabalho que a gente faz com eles, faz total sentido. A gente dá continuidade para o que a gente faz. Para o lado deles, se eles têm a gente fazendo esse tipo de serviço de forma sustentável, idem. A gente valoriza o trabalho deles, a gente agrega valor ao trabalho deles e faz uma oferta para as empresas mais consistente. Muito bom, muito bom. Érica, essa questão que o Léo falou é bem importante, né? Porque quando a gente fala de cuidar da cadeia de reciclagem, a gente olha muito também para os operadores e cooperativas, né? Então, quando a gente vai colocar um operador junto com o nosso negócio, a gente visita ele pessoalmente, faz uma auditoria, entende se lá tem condições de trabalho dignas, se não tem pessoas trabalhando em condições que não são adequadas, de higiene, de cuidados. Então, tem uma preocupação nossa também de que essa cadeia seja rentável, mas seja digna também, para aqueles pequenos operadores, sabe, que estão começando agora ou que estão em situações de risco ali. Então, tem uma preocupação nossa também dessa questão de não trazer por trazer, mas intensificar a cadeia, né? Tornar que ela seja autossustentável, no sentido de gere renda, emprego para as pessoas e ela consiga crescer. E, com isso, tem impacto no meio ambiente para os operadores. Muito bom, muito bom. Bem, só para complementar, o que eu acho é o seguinte, a cadeia de reciclagem ela sempre existiu e talvez não intensificada como hoje, né? Então, diversas tecnologias que hoje a gente considera uma coisa nova, ela sempre houve, mas ela não era do conhecimento do público. Me lembro, quando eu trabalhava já com resíduos em 2001, e alguém perguntava, o que você faz da vida? Eu falava, eu trabalho com lixo, a pessoa virava e ia embora. Tá? Hoje, se eu falo, eu trabalho com lixo, nossa, era o que eu queria fazer da minha vida, sempre sonhei em fazer isso. Então, é inacreditável essa mudança de percepção. Que bom que mudou. Tá? Mas eu acho que trazer à tona, ou seja, trazer luz a essas tecnologias já existentes, decanas, tá? E ofertar essas soluções se necessita, porque por mais que elas já existiam, algumas nunca conseguiam se consolidar, não conseguiam ficar economicamente viável dentro da cadeia, e por isso, muito desses são os problemas que ela se enfrenta
muita meia nota no meio desse processo, né? Muito valor que não real, muita venda sem nota, muita venda sem registro, não se pagando os encargos. Inclusive, em 2004, o imposto sobre o produto industrializado do plástico reciclado era de 15%, antes 5% do plástico virgem. Isso mudou em 2004 apenas. Tá? Se pagava mais imposto pelo produto reciclado. E dentro dessa lógica de economia circular, querendo ou não, a vazão que se dava aos materiais à época era uma vazão de produtos não nobres antes, né? Vamos falar em década de 90, início do ano 2000. Então, naquela época que todo mundo comprava aqueles CDs falsificados ali na 25 de março, a capinha do CD era injeção de BOPP já na década de 90 e na década de 80, que é aquele bioorientado polipropileno, aquela embalagem de salgadinho. Já era feito desse tipo de material. E aí ele vinha com mancha, era aquela capinha da mancha que você tirava a foto ali toda manchada devido à tinta impregnada do material ser 100% chapado. Outra situação que a gente tinha o papel higiênico rosa. Papel higiênico rosa, não sei se alguém lembra dele, mas o Léo se lembra, somos dois, a gente é mais velho que o restante aqui. Léo também. Mas o que acontece? Eu também. É porque o que usava como matéria-prima? Os cheques depois de microfilmados no Banco Central. Eu era um dos operadores desse tipo de material no Brasil, que deixou de existir. Ninguém mais tem talão de cheque. Por isso que a gente não tem mais papel higiênico rosa. Então, a gente também começou a deixar de ter alguns produtos de baixo valor. O jornal era para fazer caixa de ovo. Ninguém mais compra jornal. Então, essa mudança de fontes de matéria-prima também utilizou o quê? Investimento tecnológico para uma melhora na qualidade do produto final do reciclado, ele deixar de ser um produto paralelo para entrar como uma matéria-prima a ser adicionada em produtos de primeira linha. E é isso que vai incentivar a cadeia de economia circular, ou seja, agregar valor ao material. Se a gente pega o PET, que no Brasil a gente tem uma capacidade de reciclar 67% a 70% de todo o PET que é gerado no Brasil, mas o Brasil ele recicla 130% de todo o PET que gera. A gente recicla mais PET do que nós geramos. É que tem lá 30% que a gente não coleta e o restante que vem de flake já, ou seja, moído, lavado de outros países. Por quê? Se eu pego uma resina PET para fazer o bottle-to-bottle, o valor agregado do PET em fio para fazer o tecido, o TNT, o tecido não tecido, o material no woven, que vai em toda a estrutura veicular, que é o famoso beading, né, no termo técnico mecânica, que é aquela superfície do forro do seu veículo, é 100% de garrafa PET. Com valor agregado 2,5 vezes superior ao grão do bottle-to-bottle. E você não faz grão para fazer fio, você vai da garrafa direto para o fio. Ou seja, você agregou valor à cadeia. Então, agregar valor à cadeia de reciclagem é onde a gente vai conseguir. A empresa, uma das maiores empresas do Brasil, talvez entre as 5 maiores empresas do Brasil, e a empresa brasileira com maior presença internacional é uma siderúrgica brasileira. 90% da matéria-prima dela é sucata. Então, assim, o que a gente tem que entender é aquela lógica. Ok, sabemos que é resíduo ou lixo, eu não tenho problema com o termo lixo, faz parte da minha vida, mas, antes de mais nada, é matéria-prima dentro da nossa cadeia produtiva. Porém, é uma matéria-prima que foi contaminada talvez desde a concepção do marketing, em que você pega lá 5 diferentes materiais e você faz uma estrutura de 7 a 8 camadas. Mas, então, contaminada, seja num processo produtivo, seja no nosso consumo, e que a gente tem que alterar essa concepção, pensando desde o início da cadeia, para inserir a matéria-prima. Então, hoje, eu sou um dos grandes entusiastas da reciclagem química. Eu acho que ela vem para ajudar, ela vem para resolver um problema na cadeia de polímeros, sim, que é uma cadeia extremamente fragmentada, é uma cadeia que a sua distribuição, série de reciclagem e produção é familiar, inacreditavelmente, e que depende muito do pós-consumo, sim, e depende muito das cooperativas no Brasil. Só que certas coisas são impossíveis humanamente de se separar. Então, eu acredito que a reciclagem química ela vai ajudar a reestruturar toda essa cadeia, não só no Brasil, como no mundo.
Fantástico. Eu acho que a fala de vocês três, né, responde a questão da Adriana de uma forma bem resumida, dizendo o seguinte: é importante que todos trabalhem conjuntamente, a tecnologia ajuda essa parceria, essa união, esse fortalecimento de toda a cadeia de suprimento, né? E aí, quando eu falo de cadeia de suprimento, eu não olho a cadeia de suprimento como a maior parte das pessoas olham, né? Produzir e depois descartar apenas, eu sempre, do berço ao berço, para mim, a cadeia de suprimento é isso, né? Não é uma visão ainda, infelizmente, de toda a sociedade, de todas as indústrias, mas a minha visão de cadeia de suprimento, ela vai desde o começo que eu desenho ela, até eu voltar essa matéria-prima, ou ela vai enriquecer o meio ambiente, a natureza, ou ela volta como matéria-prima para a indústria. Essa é a minha forma de olhar a cadeia de suprimento. Para mim, ela não existe só até a metade, ela tem a volta sim, né? Então, deixa eu primeiro esclarecer isso. Então, eu acho que a colaboração ela é fundamental. Eu talvez até pudesse ter uma discussão mais filosófica sobre isso, porque na minha tese eu discuti colaboração e cooperação. Eu diria que a gente está falando também de cooperação, mas eu não vou entrar nessa filosofia, tá? Aqui. Mas eu acho isso fantástico, porque realmente a atuação de forma cooperativa, colaborativa na rede é que vai ajudar realmente a gente implementar a circularidade. E aí, eu vou para a última pergunta da gente, né? A gente tem aqui nossos 8 minutos finais, eu vou para a última pergunta rapidamente com vocês, que é falar o seguinte: vocês três, né, ainda que todo o foco de vocês está dentro da sustentabilidade das ações, vocês atuam ou no ciclo de vida, né, na logística, durante o ciclo de vida do produto, ou no final de vida dele, né? Seja compensando, fazendo a gestão melhor dela e fazendo com que ele volte para a cadeia de suprimento. Mas o que vocês acreditam que a ação de vocês, das empresas de vocês, pode proporcionar ou pode empurrar a indústria a rever o processo de design dela, um ecodesign, para que a reciclabilidade não seja de 70% do PET, mas de 99%, vai, então não vamos ser tão otimistas, né? 99% a gente aceita, né, como percentual de reciclabilidade dos PETs. O que vocês acham que a ação de vocês tem estimulado a indústria a melhorar, a rever o design? Bem, já vou começando aqui para deixar a última palavra para o pessoal, mas só corrigindo essa questão do PET, não é que não é reciclável, o PET é um monomaterial excelente, ele é 100% reciclável, ele só tem lá um label de BOPP e uma tampa de polipropileno, mas é que a gente não consegue a coleta desse material, desses 30%. A coleta se torna viável economicamente. Entenda que a gente está num país de condições continentais, e o custo de transporte e alguns processos ele acaba por inviabilizar a reciclagem daquele material. Então, o Elcio deu um exemplo muito bem dado do vidro. O vidro tem um valor agregado baixo, que varia de 140 a 260 reais a tonelada, dependendo da região. Mas o frete, às vezes, é mais caro do que isso e impossibilita, então, de você levar, porque a gente não tem essas soluções de reciclagem regionalizadas em todo o continente, né? Já chamo o Brasil de continente, porque isso aqui é um absurdo de grande. Eu que vim num país que tem a população de São Paulo é complicado. Então, na lógica desse processo, o que eu acho, no nosso caso, tá? A gente se considera, sim, e essa é uma postura nossa, uma empresa de tecnologia focada em desenvolver políticas públicas. Essa é a nossa postura. É trazer luz a um mercado de falta de confiança. E, infelizmente, não tem como fazer isso se você não congregar todos os setores da sociedade, inclusive o setor de regulamentação. Fantástico, muito bom isso. Bom, colocando um tempero aí no que o Chico falou, eu acho que, nesse momento, as metas de reciclagem, falando especificamente de embalagem, estão em 22%, mas elas são progressivas, né? Então, ao longo desses anos, ela tende a aumentar. E os clientes precisam rever o design de suas embalagens para que esses produtos sejam mais fáceis de reciclar. Então, por exemplo, o Chico citou aí o BOPP, que é a embalagem do salgadinho, do ovo de Páscoa e tudo mais. Ele é extremamente difícil de reciclar e tem poucos operadores que o façam.
E o certificado de reciclagem para compensar essa massa também é mais cara, porque é mais difícil. Tem poucas pessoas que operam. Então, a embalagem dos produtos estão sendo repensadas já para pensar em como que eu vou descartar isso, né? Como é que eu vou reciclar isso de volta para que volte para a indústria, inclusive fique mais barato para quem está produzindo retornar isso, né? Ou seja, gerar uma economia, claro, né? Economia circular, mas ao mesmo tempo ficar mais fácil para reciclar. Então, as metas de reciclagem são progressivas e os designers têm que acompanhar esse grau de reciclabilidade, como a Érica mesmo falou, né, Érica? E mais ou menos nessa linha. Léo? Essa é a pergunta que eu nunca tinha respondido. Eu estava aqui pensando o que a gente já fez que a gente pode ter alterado alguma prática da indústria, né? Eu achei 5 aqui. São todas elas bem singelas, mas são exemplos reais. Uma é que normalmente as empresas de transporte colocam uma segunda etiqueta quando elas recebem mercadoria de algum outro lugar, para facilitar o seu processo. A gente não, a gente se adapta, a gente lê o código de barra da pessoa e a gente trabalha com a etiqueta que chegar para a gente consegue trabalhar com ela para a leitura de código de barra. Já evita uma etiqueta por produto. A história de canhoto. Normalmente as empresas coletam canhoto de nota fiscal e levam de volta para as empresas. A gente fotografa e sobe isso no aplicativo. Então, evita o transporte daquele papel, que é um transporte meio inútil, né? E a gente agiliza o processo. Tamanho de mercadoria. A gente já deixou bem claro que quanto menor, mais barato é. Quanto menor a mercadoria, mais eficiente é o processo logístico. Então, a gente convence algumas empresas a trabalharem com embalagens mais adequadas para a entrega, para o e-commerce, para a logística sustentável que a gente faz. Comprovante, né, que antigamente vinha um papel, o cara assinava que ele recebeu a mercadoria, a gente substituiu isso aí desde 2014 por assinatura digital na tela do celular. E, por último, a gente tem um caso aqui com a indústria de cigarro, que a gente entregava as mercadorias, elas iam fechadas, e hoje essas mercadorias vão em embalagem transparente, porque facilita o controle e reduzimos bastante. Antes era uma caixa, hoje é um saco, tipo um shrink, ocupa muito menos espaço e facilita, e agiliza o controle. Isso aí também foi uma mudança que a gente pediu para dar mais segurança no processo. Então, 5 exemplos singelos, mas práticos. Muito bom, gente. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa mesa redonda, com tanta informação super legal. O Léo acabou de trazer aqui um monte de ação que eles mesmos já estão se reinventando para poder diminuir a pegada também do processo deles, que eu acho fenomenal. A gente está sempre preocupado em repensar e repensar. O Elcio contou aqui uma coisa muito interessante, que eu sempre venho discutindo isso nas minhas pesquisas, que é justamente quando o negócio começa a pesar para a empresa, ela também vai precisar, ela vai repensar, né? Não precisa ser uma sanção do governo, mas pode ser simplesmente o fato de que é muito caro você certificar o teu processo de embalagem, porque a tua embalagem não é tão reciclável assim, né? E o Chico trouxe essa coisa de fomentar as políticas públicas, né, com informação, com conhecimento, com essa visão mais ampla, transparência, né, do processo. E eu acho que isso também fomenta novos negócios, porque cada vez que vocês falam para mim alguma coisa, eu sou uma pessoa que eu estou voltando a empreender agora também, né? Eu não consigo deixar de pensar em negócio. Cada vez que vocês falam alguma coisa, eu vejo vários negócios ali, várias oportunidades de negócio. E a gente já tem discutido muito, a economia circular tem um potencial imenso de geração de negócios, né? Os resíduos eletroeletrônicos, a quantidade de dinheiro que tem no que as pessoas chamam de lixo, né? Que lixo é o que não tem valor, o resíduo é o que a gente consegue ainda dar valor, valorar, né? É imensa, e a quantidade de pessoas que continuam trabalhando, aumenta-se a quantidade de oportunidades de emprego, geração de renda a partir do mesmo recurso, realmente é fenomenal. Bom, eu vou chegando para o nosso finalzinho, né? Quero agradecer a todos vocês três maravilhosos pela contribuição, pelas informações e conhecimentos de qualidade, que eu acho que isso é que enriquece o nosso bate-papo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Desculpem os que eu não coloquei as perguntas, tiveram muitas perguntas interessantes, mas eu realmente não consegui colocar todas aqui. Bom, muito obrigada a todos vocês, gratidão.
fiquem à vontade, se quiserem dar seu tchau, seu alô final, para a gente poder se despedir. Obrigado, Érica. Obrigado, Chico. Obrigado, Léo. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e trocando histórias. Obrigado, Érica, Elcio, Léo. Valeu pelo papo, foi bem interessante. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com cada um aí de todos que estão aqui assistindo, como com certeza contribuiu para mim aqui. Tenham uma boa semana e fiquem seguros. Érica, o tempo não acabou, o tempo está só começando, né? O tempo está só começando. Quem quiser buscar mais informação, a gente está aí à disposição para trabalhar com vocês. Agora estamos aí fazendo 2 novos amigos aí, Elcio e Chico. Contem com a gente. Quem precisar da Carbono Zero, pode entrar pelo site. É fácil de nos achar. Obrigado, Érica. Nós também. Muito obrigada, gente. Boa tarde Gratidão a todos, todos pessoal. vocês. Um abração, Gratidão. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Beijo. Eu agradeço também à professora Érica, aos painelistas, senhor Chico, senhor Elcio, senhor Leonardo. Obrigado. Nós entramos agora num intervalo de 15 minutinhos, às 3h45 voltamos com o painel O papel do setor público e privado no avanço da economia circular. Daqui 15 minutos, até lá. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.